Muito bem. Então, bom dia a todos. Muito bom estar aqui com vocês nessa manhã, iniciando mais um estudo do Santuário. E hoje nós vamos aprofundar, nós vamos entrar, e hoje vai ser um dia muito especial, porque nós vamos nos demorar, observando e colocando o nosso coração e também a nossa alma em um estudo profundo sobre a parte do ministério de Cristo em nosso favor, que muito nos atinge. Tudo que ele fez por nós aqui no pátio, né? Para quem já está acostumado com a linguagem do santuário, o pátio, do ponto de vista simbólico, ele representa o nosso planeta, né? Aonde Cristo veio, aonde Cristo viveu, aonde ele rendeu e doou a sua vida em resgate de todos nós. Então, esse ministério, tudo que ele fez por nós aqui no pátio, foi realizado para que ele pudesse exercer esse ministério do qual nós vamos falar hoje, em nosso favor, no Santo e no Santíssimo, como a gente estuda e vê isso muito bem aprofundado por Paulo no livro, na carta, perdão, de Paulo aos Hebreus. Obviamente que eu estou falando aqui do ministério da intercessão de Jesus, que durante 24 horas por dia ele realiza diante do Pai, lembrando que nós estamos falando aqui numa linguagem a partir da terra, porque no céu o tempo não é o mesmo tempo que aqui. Esse ministério, o ministério de intercessão, é o que mais nos conecta a Jesus, ao Espírito Santo, ao Pai e aos anjos. Portanto, se tem um ministério que conecta, que cola, que gruda, que nos eleva, que nos coloca mais próximo do Pai, do Filho, do Espírito Santo e dos anjos, é esse ministério, o ministério da intercessão. E olha, aí você pergunta, mas qual seria a linha de conexão entre esse ministério a partir da terra e o céu? Óbvio, é a oração, a súplica, o clamor, que a cada dia sai dos lábios dos seres humanos buscando auxílio. Você já orou? Quantas vezes você já orou em desespero, em angústia, em temor, em situações, Esmeralda, a Esmeralda e Alexandre, vocês têm o microfone ligado. Mantenham, por gentileza, sempre os microfones desligados. Alexandre e Cláudia. Alexandre, põe no mudo aí para nós. Obrigado, obrigado. O Ademar, você podia cuidar disso. Não sei se você tem acesso, mas dá uma olhada nisso para mim, tá? Porque senão eu vou ter que parar aqui para fazer essas intervenções e aí fica ruim para a gravação. Mas voltando aqui, você já orou na sua vida quando você estava passando por algum momento de tristeza, de angústia, de sofrimento, ou até mesmo em momentos de agradecimento? Nós sabemos o quanto a oração ela é importante para o ser humano. O imóvel sobre o qual nós vamos aprender de maneira mais profunda hoje, porque nós estamos avançando, já quase chegando no Santíssimo, já estamos ali no finalzinho do santo, e a gente sempre tem que lembrar, né? Do ponto de vista do altar, que estava ali estava ali no deserto, não era um tabernáculo enorme. Pelo contrário, ele era um tabernáculo bem pequeno. Ele tinha cerca de 20 metros de comprimento por 6 de largura, né? Um lugar de 120 metros quadrados, contendo toda essa estrutura. E feito de madeira de acácia, nós já aprendemos sobre isso, que era uma madeira muito comum ali no deserto, na região, e coberta de ouro. Portanto, quem olhava de longe parecia uma caixa retangular de ouro maciço. E agora nós estamos chegando ali no finalzinho do santo. Depois do altar de incenso, só tem a cortina e do outro lado nós temos, então, a Shekinah com a arca e tudo mais. Portanto, o altar de ouro, de intercessão, ali no santo, era um local onde o incenso exalava. E o lugar santo, ele era perfumado com esse adorável nome de Jesus.
A localização do altar do incenso foi detalhadamente especificado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque a sua localização deixava clara a importância do seu ministério. Se você ler lá em Êxodo 30, verso 6, e Levítico 16, 13, você vai ver que ali há uma especificação clara, exata do local. A Bíblia diz assim: tu o porás. Porás quem? O altar de intercessão, o altar de incenso. Tu o porás diante do véu, que está junto à arca do testemunho, diante do propiciatório. E em Levítico é dito assim: diante do Senhor. E desse modo, o sacerdote que ministrava era quem estava mais perto do propiciatório. Essa posição do altar de incenso, bem em frente ao véu do Santíssimo, dava a este móvel uma distinção dos outros móveis, que era a mesa e também o candelabro. O sacerdote que ministrava nesse lugar estava diante da Shekinah, porém do outro lado da cortina. Mas pela fé, ele percebia a luz eterna que estava do outro lado, governando sobre a base da lei, mas sobre uma base do amor. É muito impressionante que nesse móvel é que a sua localização e ministração ocorria no santo. Isso é interessante. O local e a administração estavam no santo. Porém, o ministério, ele pertencia ao lugar santíssimo. Entendem isso? Porque as pessoas assim, mas como assim? Ele não estava no santo? Sim, a localização geográfica dele estava no santo. Mas o ministério que ocorria ali, ele se referia ao Santíssimo. E, portanto, o ministério, o ato, a intercessão em si, estava diretamente conectada ao lugar santíssimo. Então, é mais do que necessário que nesse momento, é o que nós vamos fazer aqui hoje, nós tiremos nossos sapatos, simbolicamente. Vamos tirar os sapatos, vamos lá, pela fé. Vamos tirar os sapatos. Vamos andar naquele chão batido, porque não havia tábuas, nada embaixo, porque Jesus se conectou conosco na terra. Por isso que o altar, o santuário estava sobre o chão, e ali estava a areia do deserto. Então, nós vamos tirar nossos sapatos e vamos entrar e vamos contemplar o seu significado e pedir ao Espírito Santo da graça para que nos conceda luz para ler esse sinal corretamente. E pela primeira vez, eu nunca fiz isso nas nossas lives, eu vou pedir para que você feche seus olhos. E nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus já oramos essa manhã, pedindo ao Senhor que nos desse luz, discernimento. Mas agora, Senhor, nós pela fé, tiramos os nossos sapatos, tiramos nossos calçados e entramos no santo. E nós vamos olhar de perto o altar de incenso. E o sacerdote que ali ministra em nosso favor. Eleva os nossos corações e pensamentos até o santuário celestial, onde o nosso sumo sacerdote, o nosso advogado, o nosso irmão mais velho, ministra as nossas causas. Eu quero pedir ao Senhor que neste momento o Senhor nos faça entender, compreender a profundidade, a importância, o significado e o poder que brota deste lugar para a nossa salvação. Eu te peço isso, Senhor, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. O altar de incenso, ele foi projetado para ter uma estrutura de madeira envolta em ouro. No santuário do deserto, a madeira utilizada, como já disse, era o cetim ou a acácia envolta em ouro. Isso está em Êxodo 30, 1 e 3. Já no templo de Salomão, o altar era feito de cedro, não mais de acácia. Isso ocorreu porque Israel não estava mais no deserto, onde se usava a acácia, que era chamado de o rei
das árvores do deserto. Eu entendo que quem acompanha as aulas já percebeu isso, que na madeira e no ouro, na madeira e no ouro, nós podemos discernir dois aspectos da encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. O ouro aponta para Cristo como a manifestação do amor de Deus e a sua divindade, e a madeira, ela sussurra de sua frágil humanidade. Nesses dois símbolos, nós podemos discernir as duas naturezas misteriosamente mescladas naquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, como está em Hebreus 13, 8. Para que o Filho de Deus pudesse interceder em favor do homem, ele devia, é claro, se tornar primeiro filho do homem. E como nós, andar pelo caminho que cada ser humano percorre diariamente. Você consegue ver o nosso Jesus assim? Humano, como eu e como você, com a nossa natureza? O nosso irmão sacerdote vestiu os trapos do pecador na sua inocência. Morreu a morte de um criminoso por causa da nossa justiça mal feita. Mas neste momento, ele compartilha o trono de Deus em sua humanidade glorificada. É por isso que Paulo, eu tenho certeza que ele tinha isso em mente, quando ele diz que nós nos assentamos com ele no trono da glória. Como falamos na aula passada, eu aprendi isso com um amigo budista. Ele nos incluiu no seu nascimento, na sua humanidade, ele nos incluiu na sua vida, ele nos incluiu na sua morte, ele nos incluiu na sua ressurreição, e ele nos incluiu no trono onde ele está sentado. O altar tem uma reafirmação ali. É como se o altar falasse. É como se o altar dissesse. É como se o altar proclamasse que a madeira, representando a sua humanidade perecível, em ouro durável. Ele reafirma isso, que a humanidade dele perecível, ela é reforçada pelo ouro durável. Então, ele se torna, por causa disso, por causa da madeira da humanidade, o ouro do amor e da divindade, ele se torna o nosso perfeito mediador. Pela sua frágil humanidade, ele é perfeitamente capaz de ser solícito com as nossas fraquezas e com a sua divindade oferecer o que para nós? Ele pode sim oferecer para nós a vitória sobre o pecado, algo que pouco se fala hoje em dia. Oferecer a vitória sobre o pecado. O altar, ele se elevava do solo, e esse é um detalhe importante. Pegue a visão, irmão, pegue a visão, amigo, desse detalhe do santuário. Olha como é lindo estudar o santuário. O santuário, ou melhor, o altar, ele se elevava do solo 90 centímetros. Ou seja, ele tinha 90 centímetros de altura. 45 centímetros de cada lado. Para quê? Para que o incenso fosse erguido o mais alto possível. E um detalhe, se você olhar as medições da mesa, do candelabro, ele era o mais alto dentro do Santíssimo. Essa altura maior desse móvel mostra o quê? Ela mostra a importância da oração, a importância da oração em levar os pecadores para mais perto do coração de Deus do que qualquer outro ato de adoração. O altar o altar de incenso te coloca mais perto de Deus, mais do que o pão, mais do que a mesa, mais do que o candelabro. A mesa, representando o pão que é Cristo, hoje encarnado em sua palavra, que nós aqui estamos estudando, nos alimenta de fora para dentro. Porém, a oração é a expressão do que somos.
do que sentimos, do que pensamos, do que necessitamos, de dentro para fora. É isso que se chama relacionamento. A palavra nos alimentando de fora para dentro e nós falando daquilo que somos, sentimos e pensamos de dentro para fora. De fora para dentro, através da palavra, Deus dizendo quem Ele é. E nós, de dentro para fora, dizendo para Deus o que nós precisamos que Ele faça para que nós sejamos. Isso é relacionamento. Na mesa, que hoje é a sua palavra, o Senhor nos alimenta e me diz, como eu já disse, quem Ele é. E pela intercessão e pela oração que Ele intercede, Ele me diz quem eu posso ser, quem você pode ser. Uma outra coisa importante. Nas 4 pontas do altar, como também havia no altar de sacrifício, lá no pátio, tinham 4 chifres de madeira cobertos por ouro. Chifres, ao longo da Bíblia, sempre representa poder. Portanto, esses 4 chifres, eles proclamam o poder do intercessor. Eu fico pensando que quando a gente diz, eu não estou dizendo que está errado dizer isso de forma alguma, mas a gente diz assim, há poder na oração. Não sei, sinceramente, se eu poderia dizer literalmente que há poder na oração. Será que há poder na oração ou há poder no intercessor que intercede na minha oração? Algo para a gente pensar. Eu sei que alguém pode achar estranho dizer, não, mas eu vi a vida inteira que há poder na oração. Não há poder, na minha opinião, na oração. A oração é um canal, é um meio para se alcançar aquele que tem o poder. Portanto, o poder não está na oração, o poder está no intercessor, está naquele que intercede. Quando Davi contemplava isso, esses chifres no altar, ele entendeu isso, inspirado pelo Espírito Santo, e ele canta: com as pontas dos bois selvagens, tu me respondes. É importante notar que o chofar era feito do chifre do carneiro. Lembra do chofar? Já ouviu falar do chofar? Não é o sofá, é o chofar, aquele chifre em que eles tocavam. Esse chofar, ele proclama bem alto e com bom som que no altar de incenso, é no altar de incenso, onde os conflitos são vencidos e é onde os cativos são libertos. As pontas dos chifres são as armas com que o nosso intercessor triunfante perfurou o coração do adversário, como está escrito em Abacuque 3:4, onde o profeta escreve que chifres saem de suas mãos, em algumas versões dizem outra coisa, mas nessa versão que eu estou usando aqui, chifres que saem de suas mãos. Em Zacarias, ele diz: e levantei os meus olhos e vi, e eis 4 chifres. E eu disse ao anjo que falava comigo: quem são estes? E ele me disse: estes são os chifres que dispersaram a Judá e a Israel e Jerusalém, representando ali poder. O Senhor me mostrou 4 carpinteiros. Então eu disse isso, Zacarias escrevendo: o que eles vão fazer? Ele falou, então: esses são os chifres que dispersaram Judá, de maneira que ninguém pôde levantar a sua cabeça. Esses, pois, vieram para os amedrontar. Ou seja, eles são mais poderosos para derrubar o chifre dos gentios que levantaram o seu poder contra a terra de Judá para os espalharem. As pontas do altar de cobre no pátio
forneciam uma cidadela de refúgio para aqueles que a seguravam. Isso está em 1 Reis 2:28. Porém, as pontas do altar de ouro só podiam ser alcançados pelos sacerdotes. Agora, de que a palavra de Deus nos chama? A palavra de Deus não nos chama, não nos denomina de sacerdotes reais? É por isso que nós precisamos compreender essas pontas, esses chifres poderosos. Hoje é comum ouvirmos vozes do mundo cristão dizendo: toma posse da bênção. E muitas vezes essas bênçãos se referem a coisas materiais, uma cura ou qualquer outra coisa que a pessoa esteja necessitando. Porém, a maior bênção da qual devemos tomar posse é a de sabermos que podemos jogar fora todo medo e nos agarrarmos às pontas do altar, porque João viu Cristo no trono de Deus, armado com 7 chifres. Isso significa poder perfeito. O que esses chifres no santuário celestial gritam? É que o nosso Salvador agora está intercedendo por nós, não como um mero suplicante ali, ó Pai, por favor. Não. Cristo não intercede por nós como um suplicante. Cristo, na verdade, é um conquistador. A sua súplica não é como alguém pedindo, implorando um favor. A sua súplica é como um conquistador reivindicando a sua plena, completa e cabal vitória. Isso é maravilhoso. Então, se você até hoje tinha em sua mente um Cristo quase que de joelhos, ó Pai, por favor, ó Pai, por favor. Não, não, não. Cristo diz, Pai, eu venci. Pai, eu venci por ele. Então, eu estou aqui reivindicando o meu direito conquistado na minha vida e na minha morte e na minha ressurreição. Eu reivindico o direito de interceder por ele. Que Jesus maravilhoso é esse? Eu quero lembrar a você que as 4 pontas do altar, dos chifres, eram manchados de sangue do sacrifício que ocorria no pátio. Lembrem disso, isso é importante. Havia sangue nos chifres que estavam no altar de intercessão. Portanto, esses 4 chifres, além de validar, ou seja, esses 4 chifres com sangue, além de validar a intercessão, eles proclamam o poder agressivo da oração contra os inimigos dos eleitos de Deus. Outra coisa importante, ao redor do altar foram colocadas coroas de ouro. Essas coroas, elas se ligam simbolicamente, porque na mesa também haviam coroas, então elas se ligam à mesa dos pães da proposição e ao trono da misericórdia da arca. Portanto, olha que interessante, as coroas no altar da intercessão liga a mesa, onde está o alimento, e liga a arca, onde está o trono do governo. Ou seja, essas coroas só proclamam uma coisa: o intercessor é o nosso rei. Isaías dizem que o governo estaria sobre os seus ombros. Cristo não viria em um governo, ele viria com o governo. O governo é dele, o governo está sobre os seus ombros. E lá em Salmo 2:6, o salmista escreve: coloquei o meu rei no meu santuário, na montanha em Sião. Agora, o que é essa coroa no topo do altar da intercessão quer dizer para mim e quer dizer para você? Ela quer dizer o seguinte, que nós temos que parar de olhar para o lado, olhar quem disse, quem falou, quem isso, quem aquilo. Nós temos que olhar os nossos olhos
tem que se voltar exclusivamente e manter os olhos fixos no nosso soberano Salvador e nosso onipotente advogado. O topo do altar, ele é chamado de teto. E a coroa, ela é comparada a esse parapeito que fica ao redor dele. Lá na Palestina, as casas, né, elas tinham um telhado plano e a lei exigia que é como se fosse uma grade de proteção, fosse forte, suficiente para evitar, obviamente, que alguém caísse quando subisse no telhado. Vocês lembram do caso do apóstolo Pedro? Quando ele subia ao telhado para orar, né? Esse telhado protegido ali ao meio-dia, e ali ele recebe a visão que mata seu racismo e o seu pensamento excludente. Esse altar com bordas altas indicava o quê? Um lugar seguro e elevado, aberto para o céu e longe da agitação da vida, aonde a oração poderia ser feita em reclusão. É isso que a Bíblia quer dizer. Entra no seu quarto, fecha a porta, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Lembra do caso de Abraão? No dia em que ele foi ao Monte Moriá oferecer Isaque em sacrifício? Vocês lembram disso? Quando o Senhor Jesus brada do céu e diz, não faça isso, Abraão se virou e viu um carneiro com os chifres presos em um arbusto cheio de espinhos. O que estava preso? Você lembra? Os chifres. Os chifres, nós estamos falando do chifre aqui do altar. Os chifres do carneiro estavam presos. Esses espinhos que prendiam a cabeça do carneiro já representava, até nisso, Cristo teve símbolo. Qual foi a coroa que eles colocaram na cabeça de Cristo? Não foi uma coroa de espinhos? Essa coroa de espinhos que rodeou a cabeça do Cordeiro de Deus, submisso à vontade do Pai? Sabe o que é maravilhoso demais para mim? E é essa maravilha que eu quero compartilhar com você. É maravilhoso compreender que um Deus, que na maldição sobre a terra, ele a condena a produzir cardos e espinhos, já sabendo que seria a partir da produção desses espinhos que homens maus, a quem ele vier salvar, faria desses espinhos uma coroa que seria colocada em sua fronte. Esse é o nosso Jesus. Foi por tudo isso que no altar de intercessão junto ao Pai, o nosso Deus ouve a voz de Cristo como o ruído de muitas águas. Através de Cristo, guardem isso. Talvez esse seja um dos momentos mais importantes dessa aula. Através de Cristo, o Pai ouve o lamento soluçante dos povos. Como porta-voz da humanidade, Jesus não é o nosso porta-voz. Jesus não só sentou no trono do Pai como nosso representante, ele nos incluiu. Ele não fica ali apenas sentado. Ele senta porque ele nos representa. E o que significa nos representar, então, diante do Pai? É apenas dizer, você é um humano, aqui tem um humano, alguém da humanidade, sentado no trono, no sofá do Pai,
Não, não. Ele nos representa muito mais. Ele é o nosso porta-voz. Portanto, o teu desespero é o desespero dele. O teu clamor é o clamor dele. Seus gemidos são os gemidos dele. Muitas vezes, de maneira inexprimível. O seu grito é o grito dele. O seu choro é o choro dele. O seu sorriso é o sorriso dele. É por isso e por causa da sua intercessão triunfante, a sua coroa real brilha com esplendor. Toda ela. Toda ela. Toda a coroa de Cristo com resplendor. Ela resplandece por causa das almas que foram compradas da terra. Portanto, não tenha medo de clamar. Não tenha medo de chorar. Não tenha medo de implorar. Faça isso com fé, porque quando você faz, ele repete o seu clamor. Um outro aspecto importante, muito interessante, muito profundo, sobre o altar, é que haviam anéis fixados em cada uma das bordas opostas do altar. Ou argolas, né? A gente pode chamar de argolas também. Essas argolas, elas eram usadas para o transporte do altar, quando Israel, obviamente, recomeçava a jornada. No dia da viagem, bastões ou varas revestidos de ouro eram usados pelos sacerdotes para transportar o altar de ouro para onde quer que a nuvem ou o fogo guiassem os passos de Deus. Essa mobilidade do altar de ouro tem uma mensagem maravilhosa para nós e eu a quero compartilhar com vocês. Deixa eu dizer uma coisa para você. Para a oração, lugar não é prisão. Oração não tem ponto fixo, assim como o altar de incenso não tinha. Nosso intercessor não está preso. Ele entra em mansões e ele entra em casebres. Ele ouve a voz de um príncipe que clama por ele, mas também inclina os ouvidos para ouvir os sussurros de uma avó, de uma mãe ou de um pai aflitos. E a Bíblia diz que sempre onde 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, ele vem ali para abençoar. Ao longo da história, nessa saga da salvação, muitos santos receberam respostas dramáticas para suas orações. Quer alguns exemplos? Vamos dar alguns. Sabe aquela noite de solidão, onde o Jacozinho, o filho de Raquel, o filho de Rebeca e Isaac, fugindo, abandonando a sua mãe querida, o seu pai, a sua casa que ele tanto gostava. Jacó era caseiro. Jacó era do lar. Jacó foi criado na barra da saia da mãe. Ele gostava, quem sabe, de deitar no colo da mãe com 75 anos. Muito interessante isso. E agora está ali Jacó, sozinho, com medo, fugindo do irmão. Naquela noite de solidão, o intercessor ficou ao lado do travesseiro de pedra de Jacó. E ele baixou uma escada, que era ele mesmo, para encorajar os passos do fugitivo em relação ao céu. Eu quero dizer uma coisa, quero deixar registrado isso aqui, tanto para você, que está me ouvindo agora na live, quanto para quem vier ouvir um dia. Você que está com tantos problemas na sua cabeça, que está parecendo uma pedra. Você que, como Jacó, está sozinho na escuridão dos seus pensamentos.
Você que está fugindo há anos de algo que o aflige ou a aflige, eu te lembro, o altar não está preso em lugar algum. O intercessor pode vir perto de você e ouvir o seu clamor. Ele é capaz de descer uma escada, como a escada de Jacó desceu, e permanecer ao seu lado na noite escura da sua solidão. Ele passa a noite toda ao seu lado, se você o clamar. Jeová também ouviu os gritos de clamor angustiados dos escravos do Egito e veio até lá para libertá-los. Ele também, eu também posso estar falando para alguém que hoje está escravizado em seus maus hábitos. Você pode estar lutando há anos com tendências pecaminosas que quebram você por dentro. Você pode estar escravizado pelo temor, pelo medo, pelo vício, pela sensualidade mundana, pelo temperamento raivoso, pela mágoa, por um passado doloroso, gerando traumas e ansiedade. Para você eu digo, o altar não está preso. O seu intercessor vem onde você está. Ele desce até você para ouvir o seu clamor. Ele desceu em uma nuvem e fogo para ajudar os filhos de Israel no caminho para a terra prometida. O Senhor ouviu os louvores arrebatadores no templo de Salomão. Na verdade, o templo que Salomão construiu. E ele veio àquele lugar. Ele veio ali, naquele lugar, com o esplendor de sua glória. Vocês estão reparando as vezes que eu uso a palavra desceu, veio, veio, veio. Sim, o seu Redentor ouviu a oração desesperada de Elias pela morte e com sua pequena e mansa voz, a voz do Espírito, ele veio e animou o seu coração até que a carruagem de fogo estivesse pronta para levá-lo ao paraíso. Você conhece alguém que está numa caverna desesperado, pedindo para morrer? Mande um recado para essa pessoa. A voz mansa e suave sussurra um recado para você. A carruagem está vindo. Aguenta firme, não desista. É só um pouco, um pouquinho mais, e a carruagem vai vir te buscar. Ela vai. Ela está chegando. Aguenta um pouco mais. O Filho de Deus também veio. E veio para compartilhar uma fornalha com 3 jovens hebreus. E caminhou com eles no meio das chamas impotentes. Uma visão impotente se vê aí. A única coisa que foi queimada na fornalha foram as cordas que os prendiam. É interessante que Satanás é um estúpido imitador. O Senhor diz, através de Oséias, em Oséias 11:4, ele diz assim: atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor. Eu pergunto, por que aquelas cordas foram queimadas e os 3 amigos de Daniel não sofreram nenhum dano? É porque aquele fogo não podia queimá-los na presença da água da vida. A presença do intercessor ao lado deles não só livrou suas vidas, mas também os libertou. É importante entender isso. Não houve só uma proteção da vida, mas houve uma libertação. Mais do que a preservação da vida, a presença do Senhor na fornalha da sua e da minha existência é certeza de libertação. Só o Senhor pode transformar cordas do pecado que te prendem em cinzas. E cinzas não voltam a ser cordas. É a presença do intercessor que aniquila o poder de qualquer corda que tenha sido a base
que sustenta qualquer pecado em sua vida. Por que será que nós ignoramos tanto a oração? Se nós temos tanto poder no intercessor, como eu estou citando aqui, N casos trazidos para nós dentro da palavra de Deus. Quando Paulo e Silas estavam presos na masmorra, eles oraram e a sua petição foi atendida. Um grande terremoto abriu as portas, quebrou cadeias e deixou-os livres. Mas por que eles não fugiram? Sabe por quê? Porque aquelas portas não foram abertas para que Paulo e Silas saíssem. Aquelas portas foram abertas para provocar um terremoto na vida do carcereiro e quebrar as correntes do paganismo que o prendiam e fazer dele um filho de Deus. O terremoto daquela noite não tinha Paulo e Silas como alvo. O alvo era o carcereiro e a família dele. Só Deus conhecia o coração daquele pagão. O seu coração já estava sendo tocado pelo Espírito Santo há muito tempo e talvez em silêncio ele clamava por um intercessor que ele nem conhecia. Isso me faz lembrar algumas coisas. Quer ver? A terra tremeu quando Deus desceu no Sinai. A terra tremeu quando Cristo morreu. A terra tremeu quando ele ressuscitou. Mas a terra tremeu também quando ele veio libertar o carcereiro. Sabe, em todos os momentos, em todos os lugares, Cristo alcança aqueles que o alcançam com a oração. Esse altar portátil é uma prova irrefutável que um crente, um filho de Deus, ou uma pessoa desesperada que precisa dele, ou até mesmo para agradecer, não há lugar impróprio para a oração. Paulo orou dentro do navio naufragando, açoitado por uma tempestade, agitado pelas ondas assassinas. Jonas orou dentro da barriga de um peixe. Daniel orou dentro da cova dos leões de um tirano. Cristo orou pendurado em um madeiro. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O altar de ouro de Deus, com as suas varas de transporte, sempre prontas, no centro do movimentado acampamento de Israel, sussurra para nós. Em todas as ocasiões de gratidão ou necessidade, lancem orações ao céu com fé. O altar de incenso no santuário representa garantia plena de intercessão. Não há distância, não há pecado, não há estado moral, físico, espiritual ou emocional que possa afastar você do seu intercessor. Ele mesmo declarou: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Você entendeu a mensagem? Você entende isso? Olha essa mensagem. Eu não vim chamar justos, mas eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Sabe o que ele está dizendo aqui? Você não se arrepende para vir a ele. Você vem a ele para se arrepender. Ele reafirma isso a você. Todo que vier a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Sabe o que significa isso? Que você pode ter cometido o pior pecado da tua vida. Você pode ter vivido uma vida de pecado na tua vida e você pensa: eu não sou digno, eu não sou digno, eu não posso ir a ele, eu não posso ir a ele. Não, não. Não, mas eu nem me arrependi ainda. Mas quem disse que você tem capacidade de arrepender? Quem foi que lhe falou isso? É ele.
É ele que te convence do pecado, da justiça e do juízo. A única coisa que você precisa fazer para a sua salvação é vir a ele. Todo o restante é ele quem faz. Mas tem um detalhe que é preciso dizer. Até o vir a ele, o convite, partiu dele. É tudo dele. A salvação não tem nada a ver conosco. Aqui está conosco o professor Muniz, o pastor Muniz, e ele tem uma frase que é icônica e que eu aguardo no meu coração. Ele diz assim, a salvação é algo que foi feito por nós, fora de nós e sem a nossa participação. E agora, quando você ouve o convite, filho meu, dá-me o teu coração. Todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Quando você ouve o convite, vinde a mim, você que está cansado, cheio de canso, e oprimido, cheio de opressão, e eu vos aliviarei. Você só tem que fazer uma coisa. Ao ouvir esse convite, escolha vir. Deus, a única coisa que ele não fará é escolher por você. Isso ele não vai fazer. Tanto que ele deixa claro que ele não se envolve com condenação. Muniz fala disso. Deus só se envolve com salvação. João 3, 16, 17, 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E aí você pergunta, mas por que tantos serão condenados? João responde, ele diz, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Em outras palavras, eles colocaram sua afeição nas trevas e não na luz. E por isso, eles as escolheram. Eles escolheram as trevas. Uma das coisas que eu vou falar hoje na lição, que o John me pediu para passar a lição também, além da pregação. Vou passar na classe, eu vou dizer o seguinte. 3 razões porque aquele povo, 3 razões. Pode haver mais, mas eu quero falar de 3. 3 razões porque houve a idolatria. Primeira, a presença de povos não tementes a Deus no meio do povo. A mistura dos egípcios não convertidos, que estavam ali só acompanhando a multidão. Houve casamento entre eles. Então, a mistura do povo de Deus com o mundo preparou para aquela rebelião. Segunda coisa, esse povo estava ligado a um líder e não a Deus. Quando esse líder faltou, esse povo não tinha onde se embasar. Porque a esperança deles, a vida deles, estava ligada em um homem, que era Moisés. E a terceira coisa, nas teofanias de Deus, nas demonstrações de poder, desde o Egito, as pragas, depois do Mar Vermelho, a coluna de fogo, os trovões, os relâmpagos, as trombetas tocando, o monte fumegando, despertou medo neles e não temor.
Medo é uma emoção que vem e passa. O temor permanece. Quando o agente causador do medo, ou quando as suas consequências são aniquiladas, o medo acaba, mas o temor permanece. O medo é alimentado pela dúvida. O temor é alimentado pela fé. A idolatria, a algazarra, a festança ocorreu também porque eles nunca haviam temido a Deus. Então, quando o ser humano não escolhe Deus, Deus então lança um lamento. Quando ele diz assim: mas vocês não quiseram vir a mim para terem vida. Vocês não quiseram vir a mim. Só não tem vida quem não vem a ele. O altar afirma isso. A oração e a intercessão são irmãs siamesas, juntas. Elas aproximam você do trono do Todo-Poderoso. Edivaldo. Mas, Edivaldinho, Edivaldo, posso falar um pouquinho? claro, por favor, querido. Eu creio que você vai ampliar isso em outras aulas, mas de fato nós temos aí dois altares. Isso vai ter, é verdade. Eu vou falar É. disso na próxima aula, inclusive. Uhum. Mas pode falar, por favor. Pode adiantar. Que o altar do pátio é a providência da salvação, fala de Exatamente. perdão. Isso aí. Esse altar do incenso, ele já posiciona ali os salvos. A vontade do Senhor Deus é que quem se aproxime daquele altar, se aproxime com mente de salvo e se beneficie, evidentemente, da intercessão do Senhor Jesus num contexto de manutenção dessa salvação e de poder para comunicar ao mundo. Eu penso que a grande luta do diabo é que as pessoas venham para o altar do incenso com cabeça de ímpio. Está cheio no cristianismo, gente É. vacilante, gente duvidosa, e o Senhor não os pode usar para comunicar ao mundo as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a luz. Estou gostando demais de você estar enfatizando isso, porque chegou o momento, se sempre existiu na história do cristianismo, chegou o momento de que a igreja, ela não precisa ter dúvida de que ela passou pelo pátio. E agora esse altar é o altar da oração por um mundo que perece. É o altar E da intercessão. é a intercessão por um mundo que perece. Aqui não tem mais espaço para a cabeça de ímpio. Mas a igreja é vacilante, a igreja é duvidosa. Oh, meu Deus, será que tu me aceitastes ou não? E está diante do altar da intercessão, mas com cabeça an- que antecede inclusive o pátio. Você já falou sobre isso. Então, eu queria dar esse toque porque eu acho que a gente vai ter uma aula maravilhosa sobre isso. Com Que certeza. Eu quero é finalizar. o Oi. véu se rasgando e agora a gente Isso. olhando direto para a arca e é aqui que deve estar a nossa missão, a nossa mente justificada, santificada e preparada para fechar a história do planeta. Exatamente. Eu vou terminar a aula de hoje só fechando, porque você entrou no assunto que eu ia falar agora, que é o seguinte, né? É que no santuário havia uma cortina que impedia o lugar santo de ter contato com Aham. o Santíssimo. Mas olha que interessante. O incenso que saía do altar do incenso chegava pelas aberturas que haviam na cortina até o Santíssimo, onde estava a Shekinah. E olha que interessante. Aquela cortina que rasgou
Por que ela também teve que ser rasgada? Porque cada parte do santuário representava uma característica de Cristo. Mas eu pergunto, e quando o soldado... Porque veja, olha só, os 4 pregos nas mãos, nós já estudamos sobre isso, estavam lá fora. Lembra, lá no pátio? Que havia o poste da cerca que cercava, né? Daquele muro que cercava, não era um muro, mas era uma cerca. Desse poste saíam 4 cordas, e essas cordas representam o amor com que ele se uniu à terra, mas essas 4 cordas eram fixadas no chão por 4 pregos. E quantos pregos Jesus teve? 4. Não foram 3, foram 4. Jesus teve 4 pregos. Então, as perfurações das mãos e dos pés já estavam marcadas no santuário. Também havia 4 argolas nessa cortina que separava o santo do santíssimo. 4 argolas, 4 perfurações. Mas e a perfuração que o soldado fez ao lado de Jesus? Aonde ela estava? Não havia isso no santuário. Então, neste momento, por causa do rasgo que foi feito ou melhor, ao contrário, quando Cristo morreu, a cortina se rasga. É isso que eu quero dizer. A cortina se rasgou. Ok, uma vez que a cortina se rasgou, Jesus também precisava ser rasgado. Então, aquela perfuração do lado de Jesus se fez necessária por causa do rasgo que houve na cortina. Jesus cumpriu tudo a respeito do santuário. Então, da mesma maneira que o altar de incenso, aquele incenso, passava por cima da cortina e chegava até o Santo dos Santos, da mesma forma, as nossas orações como um incenso passa por essas aberturas feitas na cortina do corpo de Cristo, em suas mãos, pés, cabeça, o seu lado rasgado, as suas costas lancetadas pelo chicote do carrasco romano. Isso é a garantia de que a sua oração terá um só destino: o coração do Pai que governa o universo. Agora, eu vou entrar no que o Muniz acabou de dizer. Uma pergunta se faz necessária. O que permitia que o sacerdote pudesse se aproximar do Santíssimo com tanta certeza? A chave que abria a porta do Santo para o Santíssimo era o sangue coletado na degola do cordeiro no pátio. Era a vida ofertada pelo cordeiro inocente que mapeava o caminho do peregrino para a glória. Foi o sangue de Cristo que autorizou o ministro a entrar no lugar santo e mover-se confiandamente, além da luz e do pão, para o trono de ouro da intercessão. Haviam 2 altares que marcavam o progresso do peregrino em direção ao trono da misericórdia de Deus. O altar do pátio, feito de bronze, e o altar do santo, coberto de ouro. Porém, tanto um quanto o outro estavam cobertos pelo sangue do cordeiro derramado. No pátio, no altar de cobre, a morte que se ali desenrolou foi necessária para que o incenso perfumado do altar de ouro dentro do santo pudesse proclamar: viva em paz. É o sangue que nesses altares que liga a cruz do pátio à coroa do santo. E a coroa, ela marca o progresso terreno do viajante, pois agora só a glória está diante dele. É por isso que Paulo está dizendo isso lá em Hebreus 4,16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, pela fé, levante o véu do santuário celestial de Cristo
e contemple com ousadia o seu interior. Seu advogado está diante do trono. Aquele que alcança a alegria desta comunhão no lugar secreto da oração sairá de lá com misericórdia em suas mãos e com glória nos olhos. Ali, os pecados apagados afundam nas profundezas do oceano e a paz do céu invade a alma. O ouro manchado de sangue do altar brilha com essas verdades. Isso, amados, é o mais puro evangelho. É o mais puro evangelho. E isso é a boa notícia. Por que será que às vezes somos tão frios e indolentes quando não proclamamos este evangelho puro, resgatador, que é o único capaz de trazer paz a um coração turbado? O sacerdote... Oi? Edivaldo, olha só aqui. É claro que você vai tocar nisso aí pela frente, mas só você levantou a bola aqui. 10, 19 de Hebreus 20. Tendo, irmãos, ousadia para entrar no santuário, aqui é o Santíssimo, pelo sangue de Cristo, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, por sua carne, quando verdadeiramente, quando o soldado rasgava os lados de Jesus, o véu se rasgava lá no templo e abria-se o caminho para todos nós. Mas a coisa linda que você mencionou é: acheguemos-nos ao trono da graça, porque o véu se abriu. Acheguemos com confiança, com ousadia, sem destemor, dizem outras traduções. Que é por isso que eu estou insistindo. O crente que entendeu a mensagem do Aham. santuário, ele não está vacilante no altar do incenso. Acabou. Acabou vacilação. Acabou. Acabou. É por isso que eu digo, o estudo do santuário transforma a sua religião em outra coisa profunda, em relacionamento, em certeza. Porque fé é você não duvidar do caráter de Deus. O caráter de Deus está colocado aqui. Isso é boa notícia. Então, como sacerdotes do evangelho, porque é o que nós estamos dizendo, ímpio não está no altar de incenso. Sem passar pelo altar de sacrifício, nós já passamos. É por isso que crente não canta dúvida, crente canta certeza. Há um hino em nosso cenário que diz: que segurança sou de Jesus. Eu já desfruto bênçãos da luz, sei que herdeiro sou de meu Deus. Olha o que está sendo dito aí. Eu sei, eu sou herdeiro. Sabe aquela pergunta do doutor da lei? Mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Isso é um contrassenso. Filho não faz nada para herdar. Ele herda porque ele é filho. Só que para você herdar alguma coisa, você precisa nascer na família ou ser adotado. Se você foi adotado na família do céu, se você nasceu na família do céu, da água e do espírito, a herança é sua. Essa é a certeza. É por isso que crente anda de cabeça alta, não no sentido do orgulho, mas no sentido de paz, de tranquilidade. Ele não vive mais para o pecado. O pecado na vida de um crente, ele é um pecado, ele é uma tragédia, ele é um ocasional, é um deslize, não a coisa contumaz. O ímpio vive pecando, o crente não. É por isso que João fala: filhinhos, essas coisas os escrevo para que não pequeis. Porém, caso você peque, caso você tenha um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo.
Com isso, eu quero terminar e finalizar por aqui hoje. Nosso tempo já se esgotou, mas eu quero dizer para vocês que nós estamos, neste momento, na metade do estudo do altar de incenso. Queridos, deixa eu te contar uma coisa. Quando, quando, é, quando nós chegarmos na parte do que o incenso era feito, se preparem para emocionar. Nós vamos olhar cada detalhe. Então, neste momento, eu quero encerrar essa parte 1 do altar de incenso e pedir a Deus que me dê condições de, no próximo sábado, e vou fazer de tudo para que isso aconteça, para que no próximo sábado nós tenhamos, da onde a luta aqui agora, né, chegou, nós estejamos na Alemanha, algum lugar da Alemanha, provavelmente, talvez, não, acho que a gente vai estar na Tchecoslováquia. Talvez eu faça da Tchecoslováquia lá. Vai estar 12:30 lá. Orem por nós, orem pela nossa viagem, para que tudo dê certo. Orem por mim hoje. Vou partilhar a palavra de Deus no sermão. Estou muito feliz que a Rogélia me prometeu que ela vai estar no culto lá hoje. Espero que ela vá mesmo, orando por isso. Então, eu vou pedir aqui, Muniz, eu gosto de ver você orar, amigo, não tem jeito. Faça uma oração. Despeça a gente. E hoje eu não vou desligar enquanto não renderizar o vídeo, e já vou subir o vídeo daqui a pouco. Também já estou deixando aqui o celular aberto, se você quiser. Lembra, eu gosto de receber sua mensagem. Eu gosto, mas, como eu disse, é a mensagem do que a mensagem foi para você. É isso que é importante. Você compartilhar, porque o grupo todo fica sabendo. Até gente que não esteve aqui fica sabendo. O que a mensagem trouxe para você hoje? Qual foi o sentido, o significado, a importância, a relevância dessa mensagem para você hoje? Dessa aula para você hoje? Apaixonou-se mais pelo santuário? Apaixonou-se mais pelo altar de incenso? Viu o poder da oração? Obrigado, Muniz, pela sua participação. Manda aqui sua mensagem, vai ficar um tempinho aqui aberto, e você coloca ali o que esse dia, o que essa mensagem representou para você. E na próxima aula, nós vamos finalizar o tema do altar do incenso. Muniz, ore para nós, por favor. Amado Pai, em nome do nosso Senhor, Salvador, Rei da nossa vida, o Senhor Jesus Cristo, Amém. nossa gratidão por mais esta aula, pela segurança da nossa redenção em Cristo, pela sua intercessão por nós no santuário celestial. Amém, Senhor. Obrigado. Queremos seguir o restante deste sábado na tua presença, e que o Senhor abençoe a Escola Sabatina, os cultos, abençoe Edivaldo, que vai estar abrindo a palavra, e todos os pregadores daqui a pouco. Amém. Te agradecemos porque nós estamos no barco com o Senhor e nós temos destino certo. Amém. Não andamos em dúvidas. Nós Amém. temos certeza de que pertencemos a Ti desde agora e por toda a eternidade. Amém, No Senhor. nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Grande abraço, fiquem com Deus. Semana que vem, se Deus quiser, nos falamos. Tchau, fui.